manhã. Entrevista. 7h25 e é com muita satisfação estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Jovem Pan Sorocaba, ex-presidente da Câmara Federal, ex-deputado Eduardo Cunha. Bom dia, tudo bem, presidente? Bom dia a todos vocês. Obrigado pelo convite, obrigado por poder estar aqui na possibilidade de debater com vocês. Olha, 7h26, ao lado também de Cícero João, vereador aqui de Sorocaba. Seja bem-vindo, Cícero. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Olha, Rosana, eu diria que eu estou diante do político mais gabaritado em termos de regimento interno da Câmara dos Deputados, uma das pessoas mais competentes no dom de fazer a política e que vai conversar conosco aqui nesta segunda-feira. Eduardo Cunha, que está vindo para Sorocaba, né? Na verdade, ele tem um evento à noite. Ele vai estar autografando o livro dele, Tchau, Querida, o Diário do Impeachment. Este livro foi lançado já há algum tempinho pela editora Matrix, mas agora Eduardo Cunha está tendo a oportunidade de vir a Sorocaba. Bom dia, deputado, é uma satisfação tê-lo aqui. Bom dia, Gustavo, é um prazer enorme. Eu estou fazendo agora porque a pandemia atrapalhou muito a gente poder fazer o lançamento em vários locais e a demanda sempre foi muito grande. Então, no momento que acabou, pelo menos a parte mais grave da pandemia, eu pude começar a rodar e atender essas demandas de poder fazer autógrafos. Até muita gente não precisa nem comprar o livro para comparecer ao evento. Muita gente já comprou o livro. Então, quem queira, pega o seu livro, leve ao teu local. A gente vai ter o maior prazer de poder dar um autógrafo, conversar com as pessoas. A razão principalmente é essa. A expectativa do seu lançamento, você escreveu a 4 mãos junto com a sua filha, né? Isso, com a Dani Cunha. Foi o período que você esteve na carceragem da Polícia Federal? Não, na verdade eu escrevi já no momento que eu estava em casa. Na sua casa. Eu fiquei um tempo em domiciliar, né? Sim. Quer dizer, então a partir desse momento, porque você não em outro local é impossível você escrever, você precisa de um computador, você precisa ter acesso a muitas coisas que é impossível. Eu levei 8 meses escrevendo esse livro, trabalhando somente nisso, quer dizer, praticamente 12 horas por dia, junto com a minha filha, e com isso a gente conseguiu fazer 808 páginas. Na verdade eram mais 100, que a editora cortou na hora da edição, porque achou que estava demasiado, e realmente o livro ficou muito grande. Eu gostaria de ter feito menor, mas se eu fosse cortar mais, eu teria um prejuízo enorme na qualidade do conteúdo. Quem lê vai ver que o livro é um livro que tende a ser um livro de história, porque ele vem desde a proclamação da República, ele trata até a própria criação da lei do impeachment, Sim. que é de 1950. O impeachment, na realidade, ele foi usado pela primeira vez com Getúlio Vargas em 54, que venceu na Câmara dos Deputados. Depois com Collor e finalmente com a Dilma, quando eu aceitei o pedido de impeachment que houve contra ela. Mas o livro, ele traz o período até o Estado Novo, todas as eleições presidenciais, depois o momento do regime militar, o fim do regime militar, a Constituição de 88, a primeira eleição direta do Collor, o impeachment do Collor, e aí vem quase que um diário, mais ou menos na metade do livro que começa a história do impeachment da Dilma. Então, 400 páginas é de história, 400 páginas é o relato fiel, quase que diário do impeachment da Dilma. É um livro muito recomendado para quem gosta de história brasileira, para quem gosta de política brasileira, enfim, eu recomendo esse livro, eu li ele inteiro e também gostaria de debater com o senhor justamente isso. O senhor faz primeiro um aparado do que foi a sua eleição para a presidência da Câmara, sem né? Dúvida, sem dúvida. As viagens que o senhor teve, os jantares que o senhor acabou, quer dizer, o senhor percorreu o Brasil inteiro para ser eleito presidente, né? Na verdade, se você pegar um pouquinho mais, na verdade o impeachment da Dilma, ela começa com as manifestações de 2013. A partir daí que foi um marco, porque embora ela tenha sido reeleita um ano depois, o clima já era um clima muito ruim no país. Ela elegeu com um estelionato eleitoral naquele momento, da economia, tanto que isso que foi o fator fundamental da economia. Mas essa campanha pelo Brasil inteiro eu já havia feito como líder do PMDB, que eu disputei a liderança do PMDB. O PMDB era a maior bancada do Congresso naquele momento, eu era deputado do PMDB, e aí eu disputei essa liderança e fiz isso em viagens pelo país. Depois, como presidente da Câmara, eu fiz praticamente um circuito muito mais complexo de viagens pelo Brasil inteiro. Eu fui a
todos os estados, e em todos os estados eu conversei com todo mundo. Então, era uma eleição que buscava também auscultar a sociedade para que a gente pudesse saber como é que ia se conduzir na presidência da Câmara. Essa é o diferencial. E a partir daí ficou uma marca, né? Ficou uma marca que todas as eleições você tem que realmente percorrer, e é mesmo, porque a Câmara dos Deputados, ela representa a população, o Senado representa os estados, a Câmara representa a população. Se você estiver longe da população, você não consegue dirigir uma Câmara. Por isso é que gerou o impeachment, porque a sociedade queria o impeachment naquele momento. Então, não queria mais o governo do PT. Então, o que aconteceu de auscultar a sociedade na campanha, eu diria para você o seguinte: quando eu fiz a campanha de presidente da Câmara, era praticamente antes da Dilma tomar posse no segundo mandato. E o primeiro mês do segundo mandato dela, porque a eleição é 1º de fevereiro, ela tomou posse em 1º de janeiro do segundo mandato. A pressão já era para o impeachment. Ela, antes de tomar posse do segundo mandato, eu relato isso, já havia pressão de impeachment. Quer dizer, é um negócio tão absurdo, que não tinha nem iniciado o segundo mandato e já tinha essa pressão. Então havia um clima realmente muito ruim, e eu retrato isso no livro. Muita gente comenta, né? Lógico que isso não há provas de que houve uma diferença muito grande de votos para Aécio Neves, para Dilma na eleição. O senhor acredita que, na sua opinião, essas urnas eletrônicas, elas são invioláveis? Olha, a gente não pode nunca dizer que são. Eu sempre costumo dizer o seguinte: todo processo eletrônico, e aí existe um mundo para mostrar isso, os hackers que se desenvolvem, a gente faz uma similaridade com uma casa, né? Toda casa é segura até o dia que ela é arrombada. Então você geralmente começa a trocar a tranca ou mudar a tranca quando ela é arrombada. Então a gente acha que é seguro, mas efetivamente um dia arrombam. Então eu não diria a você que houve fraude eleitoral. Eu fui eleito 5 vezes e eu não posso dizer que teve alguma fraude. Ao mesmo tempo, eu posso te dizer o seguinte: eu não posso te dizer também que ela não é inviolável. Então, eu diria que nós temos que ter um processo de controle continuado, porque a casa pode ser arrombada um dia. O hacker não invade o Pentágono nos Estados Unidos, não invade qualquer lugar. Então, se a gente não se prevenir, efetivamente um dia pode acontecer. Porque, na verdade, eu participei da eleição do Collor em 89, e o Collor, naquele momento, que não existia urna eletrônica, o que foi feito de controle pela campanha eleitoral do Collor? Simplesmente, cada urna que você tem a votação é emitido um boletim de urna, um BU. E esse boletim de urnas, a campanha do Collor tinha uma pessoa em cada urna, e pegava esse boletim de urna que o fiscal pode pegar e remetia para Brasília, e tinha um grande centro lá que fazia a digitação e a totalização à parte. Então a campanha do Collor teve esse cuidado naquele momento, e a gente sabia do resultado, até antes do Tribunal Superior Eleitoral divulgar o resultado. Então isso certamente, se houver fraude ou tentativa de fraude, ela será sempre na totalização, que é muito mais fácil, porque uma urna em si, com 200 votos, com 150 votos, não vai ter um efeito numa eleição grande se houver algum tipo de adulteração ou fraude. E pode existir numa urna qualquer, pode até um mesário que vota, uma fraude muito comum é mesário votar por ausente. Você tem pessoas que não compareceram, ele pega lá, vê quem não compareceu e vota por aquele cidadão. Na realidade, não é um outro tipo de fraude, é uma fraude do processo eleitoral em si, não da urna. Então, agora, você dizer que tem um desvio que não seja de totalização, e você pode confrontar isso através isso que o Collor fez na campanha dele em 89, pode ser feito por qualquer um na eleição presidencial agora. Eu até vi dizer que o próprio Bolsonaro está organizando pelo PL para fazer isso. Isso eu acho correto, eu faria isso. Então, é muito difícil dizer que tem fraude. Agora, se existir, ela vai ser em desvio de totalização. Qual é outra maneira que você tem de fraudar que não seja essa? Se você tiver todos os boletins de urna e você somar e der igual ao tribunal, ou você comprovou que não teve fraude. Exatamente. 7h35, a gente conversa com o Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara aí, foi Eduardo Cunha, né, que colocou em votação o impeachment de Dilma Rousseff. Agora, deputado, o senhor manobrou muito bem o impeachment, porque foram diversos pedidos, né, o senhor rejeitou 99% e acabou colhendo 1%. Esse 1%,
era o necessário? Não que é o necessário, era o correto, porque você não pode, embora o processo político seja que a sociedade queria o impeachment e que eu estava desejoso de aceitar a abertura do processo de impeachment, eu não poderia fazê-lo se não tivesse um fundamento que fosse o enquadramento no crime de responsabilidade. Na verdade, a discussão que se tinha, e as pessoas se enganam muito que acham que o impeachment se deu por pedalada fiscal, e não foi pedalada fiscal. O que era a pedalada fiscal? Os bancos públicos pagavam as despesas do governo como empréstimo que é vedado pela lei de responsabilidade fiscal. A Dilma praticou a pedalada sim, mas praticou no primeiro mandato dela. E isso até o Tribunal de Contas da União rejeitou as suas contas e todo mundo pediu impeachment por causa disso. Só que eu considerava que o primeiro mandato dela tinha terminado em 31 de dezembro de 2014. Então eu não poderia punir ou abrir um processo de crime de responsabilidade. Por coisa do passado, né? Do passado, embora alguns defendessem que era um mandato continuado. Havia teses jurídicas disso. Mas eu preferi não aceitar. Então eu só aceitei quando ela cometeu o crime. E quando ela cometeu o crime? Simplesmente, por causa da situação econômica, por causa do estelionato eleitoral que ela fez, o orçamento que foi aprovado para o ano de 2015, ele previa um superávit fiscal. Chegou na metade, no fim do primeiro semestre de 2015, simplesmente se constatou que não ia ter superávit nenhum e sim um grande déficit. Ela mandou uma proposta ao Congresso Nacional para mudar a chamada meta fiscal. Até aí tudo bem, se o Congresso aprovasse, ela executasse, estava de acordo com a legislação. O problema é que ela editou decretos de execução orçamentária antes da aprovação do Congresso Nacional desse projeto. Consequentemente, ela fez despesas, autorizou despesas, violando a lei orçamentária que estava em vigor naquele momento. Essa é a razão do impeachment dela. Quando isso aconteceu, que aconteceu em agosto de 2015, e que o pedido veio fundamentado nisso, aí sim eu aceitei, tinha que aceitar, porque ela praticou o crime. O deputado, também no livro mostra muito aquela tensão que ela se desenvolveu com relação a Michel Temer. Michel Temer, no livro, eu entendo que antes do impeachment ele tratava o senhor de uma forma, depois do impeachment passou a tratar de outra forma. Essa rusga permanece? Como que está a sua relação com Michel Temer? Não, ela praticamente inexiste a relação, né? Eu o encontrei por acaso outro dia no hotel em Brasília, só o cumprimentei, mas eu não tenho relação com ele. Quer dizer, não tem mais amizade? Não, amizade não, com certeza absoluta não. Ele se mostrou uma outra pessoa depois do impeachment? Não se trata, a leitura do livro, para quem o fizer, vai entender bem, porque houve uma tentativa do Michel de se colocar completamente à parte do impeachment, o que não é verdade. Ele participou do processo de impeachment e atuou pelo impeachment. Não adianta querer dizer que não, e eu provo isso no livro, com fatos, com datas, com detalhes de tudo. Ele atuou efetivamente. Ele buscou o impeachment, porque eu uso até uma frase do Ciro Nogueira, que foi um parâmetro disso, que você não tira presidente, você põe presidente. Exato. Se você não tiver um presidente para pôr, você não vai conseguir tirar um. Efetivamente, o próprio Michel Temer não sofreu impeachment depois, porque não tinha quem pôr no lugar, essa que é a verdade. Se tivesse um vice, talvez ele tivesse sofrido. Então, a gente coloca no processo que o processo do impeachment é um processo que tem várias variáveis, o apoio da sociedade, tem que ter o crime de responsabilidade, tem que ter o apoiamento, mas o apoiamento do Congresso só vai se dar se você conseguir olhar o sucessor. Se você não olhar o sucessor, é impossível você conseguir o apoio. Ninguém iria deixar o país à deriva. Então, consequentemente, o Michel se colocou como postulante, ele se colocou querendo, ele participou de articulação, ele praticamente distribuiu cargos no governo futuro dele para isso. Isso está tudo relatado no livro com muita tranquilidade. Então, ele se colocando nesse processo como se não, o impeachment foi uma coisa do Eduardo e eu era institucionalmente o vice e herdei. Claro, ele era institucionalmente o vice e herdaria, mas efetivamente ele participou sim. Sim, no livro o senhor coloca que ele manobrou até conversas no Jabuti, no Palácio Jabuti, Jaburu, né? Jaburu, desculpa. Então, várias. Percebe-se, eu participei de várias com ele, com várias pessoas discutindo isso. Eu relato isso com detalhe. Quer dizer, no momento que ele nega, eu não acho errado, não. Ele fez. Então, a história eu trato um pouco aí, um passo batido, porque não era objeto do livro, sim. Mas o Itamar Franco fez a mesma coisa no impeachment do Collor. Não pense você que aquele impeachment do Collor que eu vivenciei foi uma coisa que o Collor não tinha apoio nenhum do parlamento, não tinha apoio da sociedade, então ele não conseguiu resistir. Mas também o Itamar Franco não deixou de fazer, naquele momento, as suas costuras, distribuindo cargos, aceitando, fazendo acordos, para que houvesse o impeachment do Collor com tranquilidade. Então, a gente tem que olhar que é aquela velha história, não tem cargo, espaço político
vazio. Alguém tem que ocupá-lo. E Michel ocupou o da Dilma, não há dúvida disso. 7h40. Deputado Eduardo Cunha, vamos fazer uma pausa. Cícero, você tá quietinho aí? Quer falar alguma coisa? Não, tô só ouvindo aqui. Com quem você quer tomar o café, Cícero? Ofereça o café para quem você quiser. Vamos tomar um café com o nosso prefeito Rodrigo Manga. Rodrigo Manga. Eduardo Cunha, com quem o café? Você quer oferecer o café aqui pro pessoal do Sorocaba? Com quem você quer oferecer o café? Vou oferecer pro Cícero, um grande anfitrião aqui, que eu agradeço a presença dele, que é realmente uma pessoa maravilhosa, que está com a gente aqui caminhando, e eu diria para você que Sorocaba tem um excelente vereador, que é o Cícero, né? O trabalho dele é realmente muito bom. Legal. Vamos a uma pausa para apreciarmos os deliciosos produtos da Padaria Real, com o premiadíssimo Café César, com Cícero João e também com Eduardo Cunha. Voltamos já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Jornal da Manhã, 7h45. Eu repito a você, 7h45. Jornal da Manhã tem oferecimento de Matielli Materiais para Construção, e na Matielli você parcela suas compras em até 10 vezes nos cartões. Aproveite. E também Granville Reserva Atlântica. Mude em 2022. Visite apartamento decorado na Avenida Santos Dumont, número 1001, ou acesse granvillereservaatlântica.com.br. E também oferecimento para Lúteos Radioterapia de alta tecnologia, acreditada com o selo de excelência da ONA. Lúteos Radioterapia, evoluindo sempre. A gente segue conversando com o ex-deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ele que foi aí, eu posso dizer, o mentor do impeachment, porque foi através dele que o impeachment de Dilma Rousseff acabou se concretizando, né? E o Eduardo Cunha está em Sorocaba. Hoje ele autografa o livro Tchau, Querida, o Diário do Impeachment. Para você que ouve, gosta de política, acompanha história brasileira, história contemporânea, eu recomendo esse livro. É um livro muito gostoso de se ler, e é um livro que tem os bastidores do impeachment, obviamente, né? Cícero João está conosco aqui. Deputado, Dilma, agora fazer uma pergunta de cunho pessoal. Dilma, no primeiro mandato dela, já mostrou que ela não teria condição de governar o país? O problema da Dilma, isso é uma coisa que, na realidade, a gente tem que colocar muito claro. A culpa da Dilma é do Lula. Lula que inventou a Dilma. Não adianta dizer que o governo Dilma era uma coisa, o governo Lula era outro, querer o PT tirar a Dilma do colo deles, mas não pode tirar não, porque quem impôs o nome da Dilma ao país foi o Lula. Ele, no auge daquela popularidade momentânea que ele estava, depois de reeleição, não podendo mais ter um terceiro mandato, ele nomeou praticamente a Lula como a sua sucessora. A Dilma, perdão, como a sua sucessora. O que acontece? A Dilma não tinha, ela aparentemente era uma técnica, mas era uma técnica, na minha opinião, fraca, né? E não tinha nenhuma envergadura política, nunca tinha disputado uma eleição, nem de vereadora. Então era muito difícil para ela conduzir a política do país na sombra de um governo que vinha do Lula bem avaliado e que ela tentou se consolidar. A minha filha, Dani Cunha, que escreveu o livro comigo, estabeleceu uma frase que é bastante interessante. A verdadeira golpista foi a Dilma, ela deu golpe no Lula. Porque, na verdade... Ela enganou o Lula? Claro, porque ela não deveria ter disputado a reeleição. Quem deveria ter disputado a eleição, naquele momento, era o próprio Lula. Aliás, eu relato isso no livro, uma conversa que eu tive com ele há 15 dias antes do impeachment, em que ele mostra o arrependimento que ele teve de ter permitido uma Dilma se candidatar à reeleição. Mas isso não tira a culpa dele de ter inventado a Dilma. É importante deixar isso claro para a população. É a responsabilidade dele. Ele que escolheu, foi uma escolha pessoal dele. Obviamente que a Dilma pode ser não vou entrar no mérito pessoal. Eu acho que aqui política a gente não pode falar sobre coisas de natureza pessoal. A crítica que eu tenho à Dilma é pela sua incapacidade política e a forma de conduzir o país, que eu achei equivocada, não só pelas políticas públicas do PT que são equivocadas, mas ela passou do ponto. E a falta de traquejo político dela levou a uma incapacidade do próprio governo dela sustentar. Na verdade, quando houve o impeachment, ela não tinha maioria. Quando eu disputei a eleição
de presidente da Câmara, e o PT teve candidato contra mim naquele momento, teve praticamente o mesmo número de votos que teve ela para impedir o impeachment, em torno de 130 votos. É o que ela tinha de base dela, numa Câmara com 513 deputados. Então ela perdeu a maioria. E um governo, quando perde a sua maioria, é por incapacidade política. É absolutamente inviável você perder uma maioria. A Dilma ia ficar capenga até o fim do governo se vencesse, por acaso, a votação na Câmara de abertura do processo impeachment. Ia ser uma guerra a cada votação que ela tivesse que fazer. E ela, pela falta de traquejo dela, e eu discuto a incapacidade gerencial dela, porque nós temos o grande exemplo, ela foi ministra das Minas e Energia do Lula. Sim. E era especialista no setor elétrico, ela quebrou o setor elétrico do país como presidente da República com aquela medida provisória 579, que levou à bancarrota do sistema elétrico e que nós tivemos que pagar... O apagão, né? Tivemos apagão. Não é só apagão, não, quebrou mesmo, tanto que tiver que dar um tarifaço de energia, que nós é que pagamos a tarifa para poder recompor o prejuízo que ela causou ao país quando ela tentou fazer populismo com a tarifa de energia elétrica ali naquele momento. Então, é preciso que a gente mostre. Você não gosta da Dilma, você não gosta do PT. Não, eu não gosto por causa disso e disso. Tem que mostrar o que fez de errado, tem que mostrar a política pública errada. Eu sou contra o PT, contra as políticas públicas do PT. Eu não sou contra pessoalmente ninguém, entendeu? Cada um é cada um. Eu não trato política dentro do Código Penal, dentro do Código Civil, eu trato política na política. Então, o governo do PT foi um desastre para o país. E se retornar, será um desastre. Não baixe em você que vai mudar muita coisa. E a Dilma, naquele momento, era a técnica do Lula que virou a presidente da República escolhida por ele. E deu no que deu. Quem serão os próximos técnicos, se a Dilma não voltar, que vão ocupar o governo do Lula e vão vir com as políticas públicas, como, por exemplo, os campeões nacionais do BNDES? Eu estou vendo agora dizendo que ele vai mudar. Ele criou essa situação que foi um prejuízo que nós pagamos até hoje. Ainda tem 140 bilhões de reais que o BNDES deve à União, que não paga, juro subsidiado, para emprestar para empresário milionário, como aquele meliante da JBS. Essa que é a verdade. Os irmãos Joesley, né? Então, que o senhor descreve bastante no livro. Ele. Então, na verdade, nós viemos aqui para isso, criou milionário. Não estou dizendo que teve corrupção, não estou nem falando isso. Eu estou falando que a política está errada. Foi o dinheiro para Oi, para concentrar. São várias Fora situações. O dinheiro que foi para outros países. Sem contar, né? Para financiar Venezuela, Cuba, Porto de Cuba. O Brasil recebeu o dinheiro do Porto de Cuba? Não recebeu. Não recebeu o dinheiro até hoje. Porto de Mariel, né? Em Cuba, né? Então, enfim, não recebeu até hoje. Então, essas políticas públicas do PT são as que a gente tem que combater. Então, quando você me pergunta, pessoalmente, a Dilma era ou não era capacitada, eu diria para você o seguinte, não, ela não era capacitada realmente para ser presidente da República. Mas, além disso, o PT não era capacitado para dar sustentação a ela e conduzir o país. Agora, Eduardo, no seu livro, você descreve, por exemplo, diversas conversas que você teve naquele momento com Jacques Wagner, por exemplo, que era líder do governo. Não, né? ele chegou a ser chefe da Casa Civil. Da Casa Civil. E ele prometia uma coisa, conversava com a Dilma e ela fazia totalmente ao contrário. Nem os petistas mais tarimbados conseguiam demovê-la da ideia de não fazer política? O problema é que a gente não sabe quem falava a verdade, né? Então não posso dizer a você se é que ela não fazia ou que ele não falava a verdade no que eu relato. Quer dizer, alguém óbvio, mentia ali, né? Claro, não há dúvida nenhuma, né? E, aliás, esse é um dos grandes problemas, que o PT trabalhava muito com a dissimulação, com a mentira. Então, você não tinha confiança na conversa. A política, ela tem que ser feita com confiança. Quando eu converso com uma pessoa, a gente combina situação política, ela tem que ser cumprida. Eu sou cumpridor dos acordos políticos. Então, a gente não pode sentar com alguém que fala uma coisa e faz outra fora dali. Eu relato isso muito bem no livro. Sim. Então, o PT era muito difícil. Aliás, era uma grande queixa do Congresso. A queixa do Congresso que existia e que gerou, eu relato isso, depois da manifestação de 2013, quando chegou em 2014, que hoje se fala do Centrão, mas eu relato que era o blocão que eu havia montado ali, que acabou sendo o embrião da minha eleição. Justamente ele foi formado contra o PT. Contra a influência do PT dentro do governo e dentro do Congresso. Então, era para enfrentar o PT. Então, efetivamente, eu já fui candidato a presidente da Câmara contra o PT mesmo. Não tinha dúvida com relação a isso. O PT perdeu ali para mim. Não foi necessariamente uma questão... não. Foi realmente um enfrentamento com o PT. Se eu tivesse tido o apoio do PT para a minha eleição de presidente da Câmara, talvez eu perdesse para outro. Eu relato isso no livro, que eles me propuseram até um acordo na véspera lá, que eu falei, não, se eu for desse jeito, eu vou perder a eleição.
qualquer outro avulso que sair aqui vai ganhar, porque o sentimento da casa era anti-PT. Então, isso é importante que a gente vai relembrar. Agora, pelo momento da polarização, as pessoas estão achando que se voltar o PT vai ser uma maravilha. Não, vai ser um desastre que era lá naquela época. Então é preciso rememorar isso para que as pessoas, quando façam as suas escolhas, pensem bem o que querem para o país. Voltar com o PT vai significar toda a confusão que teve antes. E não estou falando de casos de corrupção, não. Eu estou falando de política mesmo, entendeu? Ok. 7h54, a gente segue conversando com o Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara Federal, também aí o responsável aí pelo impeachment, de colocar em votação o impeachment da Dilma. Não foi, quando eu falo responsável, não é que o impeachment ocorreu por ele. Na verdade, eu autorizei a abertura do processo. Exatamente. Sem autorização da abertura do processo, não teria nem o que tramitar. Exatamente. E a partir daí o processo teve uma comissão, e essa comissão levou para votação em plenário o seu parecer, que tinha que ter um quórum qualificado de 2/3 para ser aprovado, e foi aprovado com 360. Mas o senhor já está inscrito na história do Brasil. Sem dúvida. O senhor sempre vai ser lembrado por isso, né? Exatamente. Deputado, com relação ao governo atual, Bolsonaro, o senhor sabe muito de política, eu gostaria que o senhor dissesse. Te assombra, te assusta, por exemplo, ver algumas ações de Bolsonaro? Você que trabalhou com o Bolsonaro durante muitos anos na Câmara, como que você avalia o governo Bolsonaro hoje? Eu acho que você tem vários aspectos para tentar avaliar o governo Bolsonaro. É um governo de difícil avaliação, porque você está passando por um período de 2 anos de pandemia e 6 meses de uma guerra. Quase 6 meses de uma guerra, né? Então é muito difícil você pegar um presidente que em 3 anos e meio de mandato tem 2 anos com pandemia e 6 meses de guerra. Se na verdade você tem 1 ano de governo Bolsonaro para avaliar. Então, eu acho que o tempo é que vai permitir, mas se você fizer a avaliação do governo Bolsonaro comparado com o governo da Dilma, ou do governo do PT, certamente ele está melhor em quase todos os pontos que você quiser considerar. O problema que você tem da discussão fora da avaliação do governo propriamente dito, ou seja, dos resultados do governo, das ações do governo, Bolsonaro ele sofre uma perseguição da mídia como eu nunca vi na história do Brasil. Porque o Bolsonaro, ele estabeleceu uma forma de comunicação que tirou a intermediação da mídia. Ele fala direto com a população. Ele já fez a campanha desse jeito e consolidou. Na verdade, a mídia teve a sua importância muito diluída no governo do Bolsonaro. Esse é um ponto que leva com que a mídia, a grande mídia, ela reaja confrontando o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, eu ouso lhe dizer o seguinte: se o Bolsonaro for reeleito, no primeiro dia do segundo mandato do Bolsonaro, vão estar dizendo que ele vai dar um golpe para tentar um terceiro mandato que não é previsto na Constituição. É mais ou menos assim que vai ser. A perseguição, ela não tem tamanho. Então, nós precisamos tentar tirar essa perseguição, ela leva a uma radicalização, né? Há uma radicalização que a própria polarização já leva, e também o confronto que a mídia faz com o próprio governo. Então, tem muita, digamos assim, muito discurso, muita verborragia sobre esse ponto, que não tem efeito prático nenhum e que não influencia na vida. As pessoas, a mídia tenta transformar essa verborragia numa forma de que isso possa influenciar na vida no governo futuro. Eu não vejo dessa maneira. Eu não acho que tem influência nenhuma. A influência é o resultado. O que a população quer saber é o seguinte: no governo Bolsonaro foi vendido estatal, um governo com mais controle, um governo com resultado, embora poderia ter sido melhor, poderia, mas nós estamos numa crise mundial, nós estamos com inflação mundial. Os Estados Unidos estão com inflação que nunca, há mais 3 décadas não tem igual. O Reino Unido está com a inflação que não tem há 100 anos. Então, é 9% em libra, é muito difícil isso. Então, nós estamos vivendo um período de muita conturbação no mundo, causado pela guerra, erros até da guerra. A guerra tem erros de todos os lados, tem erro da invasão, mas também tem erro da retaliação, porque fizeram retaliação contra nós mesmos, né? Na verdade, quando os Estados Unidos promoveu essa retaliação, sanções, né? Essas sanções, elas significam o seguinte, que os próprios cidadãos americanos e do mundo inteiro estão pagando por isso. Então, é um erro, nós estamos nos punindo pelo erro dos outros. Então, isso é uma consequência que entra dentro do próprio governo Bolsonaro. Então, nós não podemos dizer que isso aí não afeta pelo resultado mundial. Então, se a gente separar o discurso, a verborragia, a polarização dos fatos de governo, eu diria para você que separando o governo é melhor do que os governos que tinham do PT. Poderia ser melhor? Poderia, mas isso não quer dizer que tenha sido pior. Então, entre o governo de Bolsonaro, com seus resultados, e os governos do PT, eu avalio que o governo do Bolsonaro foi melhor. 7h58, ainda falando sobre a atualidade nossa nesse momento, deputado, o senhor é economista.
Como que o senhor avalia a política de preços da Petrobras? Tentou se mexer no conselho, tentou se mudar o formato? O senhor, como ex-presidente da Câmara, como que o senhor avalia isso? Eu acho um absurdo o que acontece com a Petrobras. Eu acho que a Petrobras está espoliando o brasileiro com os preços que ela está praticando. Não tem essa história de paridade, porque essa história de paridade é uma coisa que tem que ser colocada na mesa com seus detalhes. Se você pegar o relatório do primeiro trimestre da Petrobras, de 2022, você vai ver que a Petrobras exportou 760 mil barris de petróleo por dia. No entanto, importou 75 mil barris de diesel, quase 10% da sua produção, e 21 mil barris de gasolina, 5% da produção de gasolina, que eram 400 mil barris dia. O que acontece com isso? Afeta o câmbio quando o câmbio sobe, para a gente pagar no preço da gasolina, e o que a Petrobras ganhou com a exportação? Que é 8 vezes mais do que ela importou. Então isso é um absurdo. Outra coisa, o frete tem um impacto muito grande no preço dos combustíveis. Hoje, o frete, que eu digo, o frete do transporte do petróleo ou da gasolina que é importado. E esse frete subiu acima dos próprios preços. Quando a Petrobras corrige o preço dela na refinaria, está corrigindo os 400 mil barris de gasolina que ela tem por dia e os 700 mil de diesel que ela tem por dia, o preço do frete incluído. O que o brasileiro tem que pagar o frete do que ela produz? Então, quando eu digo a você, não é quebrar a Petrobras, não. Por que a Petrobras deu de lucro no ano de 2021 50% do seu capital social? Eu quero dizer o seguinte, você que é empresário, empreendedor, imagine você ponha 10 mil reais no negócio e você vai ganhar 5 mil reais de retorno no ano. Não existe, eu acho que nem os traficantes com cocaína ganham tanto. Então, nós precisamos colocar que ela tem que ter um lucro que não seja abusivo. E nós temos que combater esse lucro abusivo. Porque se a Petrobras tivesse corrigindo os preços para não ter prejuízo, a gente até entenderia, mas a Petrobras está corrigindo de uma base errada. Ela está fazendo o brasileiro pagar por tudo e não está colocando em ponderação que ela produz os seus custos, os custos da Petrobras. Você sabia que um dirigente da Petrobras não pode, pela Constituição, ganhar mais do que o presidente da República? No entanto, eles ganharam de bônus no ano passado 6 milhões de dólares para dividir pela diretoria. Um conselheiro da Petrobras ganha mais que o presidente da República como jeton no conselho. O presidente ganha 200 mil reais por mês de salário. Então esse custo está aqui na gasolina que você está pagando. Então é preciso que a gente, digamos assim, a Petrobras tinha que ter o mesmo controle que tem os planos de saúde, não são os seus preços com autorização da Agência Nacional de Saúde, da ANS. A energia elétrica, a tarifa não é aprovada pela ANEEL, Agência de Energia Elétrica. Por quê? Porque tem que conferir os custos. A Petrobras, a gente considerou no Congresso bem essencial o combustível, tanto que você colocou um limite do ICMS, agora você também tem considerado como bem essencial submeter a uma agência o controle do seu preço, para que a gente possa saber se a Petrobras está cobrando o devido. Até esse cálculo da paridade que ela diz fazer, quem sabe se é o correto? Nós não sabíamos se ele é correto. Então é preciso que se audite, que se avalie esse preço. A Petrobras está espoliando sim o povo brasileiro e o resultado, a prova disso é o seu lucro. Como que a Câmara pode agir nesse sentido? Eu acho que a Câmara pode agir de várias maneiras, mas sem o governo participar é muito difícil, porque, na verdade, o governo tem que mandar medida provisória em alguns momentos. A Câmara pode aprovar. Eu acho que o controle de preço do combustível pela Agência Nacional de Petróleo, a própria lei do petróleo, a lei 9.478, fala que a atribuição da política de energia do país é promover o equilíbrio do consumidor. E isso não está sendo feito. Eu submeteria o controle à Agência Nacional de Petróleo, eu modificaria parte da lei das estatais, sim, porque quando a lei das estatais foi feita, e a iniciativa foi minha... Foi na época do Collor ou não? Não foi na minha época. É na sua época? Ela acabou sendo aprovada depois, em 2016. Mas quem iniciou a tramitação fui eu, junto com o presidente do Senado na época, começando pelo Senado. A gente fez vários projetos em conjunto, uns começavam pela Câmara, outros pelo Senado. Começou pelo Senado e aprovou na Câmara. Só que o objetivo daquela lei era proteger as estatais da ganância do PT. Porque estava no meio daquela crise. E efetivamente o texto ficou muito mais duro do que deveria ter sido ao final, já não foi com a minha participação, eu já não estava lá, e esse texto ficou praticamente que a gente considerou que as estatais é um mundo à parte. Aliás,
nós precisamos estatizar as estatais ou privatizá-las. Porque a Petrobras não é nem estatal nem privada. É mista, né? A União tem 28% do seu capital. Quando fala, eu vejo dizer, não, mas o governo vai ganhar os dividendos, gasta os dividendos, 28% só do dividendo. Quando deu 140 bi de lucro, vai receber 28%. 72% vai ficar com os investidores, a maioria estrangeiros, de fundos e não sei do que. Não estamos distribuindo dinheiro para os outros, não está distribuindo para o próprio país na forma de dividendo, não. Então é melhor que a União fique com 100% da Petrobras, estatize ela de novo e depois privatize, se for o caso. Eu sou favorável à privatização, mas para ficar como está, eu prefiro estatizar. Não dá para ficar como está. Legal. 8h04, a gente segue conversando com Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara Federal, pré-candidato pelo PTB de São Paulo a Câmara Federal de novo, né? Deputado federal, né? Pretendo retornar. E também conosco aqui, Cícero João, vereador aqui de Sorocaba. PSD, Cícero? PSD, é o partido do Fernando, do vice, né? Partido do vice, agora nossa candidato a vice-governador também é do PSD agora. Tá Felício Ramute, que esteve conosco aqui, exatamente, né? Exatamente. Legal. 8h05, vamos fazer uma pausa para apreciarmos os deliciosos produtos da Padaria Real. Eduardo Cunha, fica mais um pouquinho conosco? Fico, hoje eu já fui lá na Real, comi uma já coxinha. Já foi comer a coxinha? Claro. Tá vendo, ó? O Eduardo Cunha é esperto, chegou aqui e já comeu a coxinha. 8h05, voltamos já já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Jornal da Manhã, 8h10. Eu repito a você, 8h10. Esta meia hora, oferecimento vai para a Pré-Modiza, pré-moldados, portal temmais.com, portal que tem tudo sobre Sorocaba e região. Vem que tem mais. A gente segue conversando com o Eduardo Cunha, um dos mais habilidosos políticos. Tô tendo uma honra, uma satisfação de conversar contigo, viu? Muito obrigado. Deputado. É um dos deputados mais habilidosos, viu, Cícero? Esse aqui é para aprender a fazer política com ele, viu? Ele sabe fazer política, ele conhece o regimento interno da Câmara dos Deputados e ele é um cara que você tem que ter muito jogo de cintura, porque ele derruba qualquer argumento se não tiver um embasamento muito forte. Deputado Eduardo Cunha, que vem a Sorocaba, está em Sorocaba hoje, ele autografa o livro Tchau, Querida, o Diário do Impeachment. Esse livro foi escrito há uns 2 anos já, deputado? Ele foi escrito, eu terminei de escrevê-lo em 2021 mesmo, né? 2021, né? Eu lancei ele quando fez 5 anos do impeachment, né? 17 de abril de 2021. Então, de lá para cá, com o período da pandemia, eu não pude fazer lançamento, como eu te falei antes, e aí agora, esse ano, em 2022, eu estou fazendo uma turnê em várias cidades para lançá-lo. E o livro hoje vai ser autografado a partir das 18h30 no Instituto Histórico e Genealógico aqui de Sorocaba, que fica ali na rua Rui Barbosa. Que número, Cícero? 84, ali na Vila Hortência. Então você que estiver pela cidade, quiser conversar, conhecer, comprar o livro do Eduardo Cunha, tá aqui, ó. Tchau, querida, vale muito a pena. É um livro que fala sobre história contemporânea, política, enfim. Eduardo Cunha conosco aqui nesta semana. Deputado, vamos falar um pouco sobre a Lava Jato, né? O senhor teve alguns dissabores também na política, não foi só gratidão, o senhor também teve aí algumas ingratidões na política, uma delas foi a prisão pela Lava Jato. O senhor acabou caindo na caneta do então juiz Sérgio Moro. O senhor ficou preso na carceragem da Polícia Federal durante 4 anos? Não, eu fui primeiro para a carceragem da Polícia Federal, depois eu fui para um presídio em Curitiba, depois eu fui transferido para o Rio de Janeiro e fiquei no Rio de Janeiro. O que acontece? No próprio livro, ao fim do livro, eu escrevi um capítulo de mais ou menos 40 páginas desse livro, que eu trato de todos esses processos que houveram contra mim. Um apêndice, na verdade, né? É um apêndice e com a minha defesa. Na verdade, eu fui preso, o Moro, o nosso fake Moro, que a gente diz hoje, porque até o domicílio dele é fake, era chefe de uma organização política. Aliás, ontem o Gilmar Mendes deu uma entrevista no Correio Brasiliense que fala que era uma organização política com viés totalitário, autoritário e totalitário, que visava uma indústria de delações para poder criminalizar a política. Essa que é a verdade, para o benefício deles. Então, o que aconteceu? Ele determinou a minha prisão preventiva, me condenou em primeiro grau
E depois essa condenação dele, que decorreu a minha prisão preventiva, foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. As pessoas precisam saber disso. Foi anulada em 14 de setembro de 2021. Já foi anulada, já tem 9 meses. Então, consequentemente, a prisão preventiva que ele decretou, ela foi ilegal. Não sou eu que estou dizendo que é ilegal, não. É o Supremo quando anulou a condenação. Se anulou o processo, julgou ele incompetente para conduzir meu processo, que o Moro fraudou o processo. Eu tinha uma denúncia que tinha crime eleitoral na denúncia. O Moro simplesmente fez uma absolvição, entre aspas, sumária do crime eleitoral, que não tinha competência para fazê-lo. Meu caso foi bem diferente do Lula. Consequentemente, quando ele me absolveu sumariamente para continuar com a competência. Só que ele não podia ter feito isso, ele não era juiz eleitoral. O processo tinha que ter ido para a Justiça Eleitoral e o juiz eleitoral sim que poderia ter me absolvido, não ele. Aí ele fingiu que me absolveu sumariamente do crime eleitoral para continuar julgando as outras denúncias. Consequentemente, ele fez um processo todo fraudado. E isso o Supremo reconheceu. Consequentemente, a minha prisão ilegal, por esse tempo determinado, eu quero saber quem vai reparar. Ninguém repara isso. Você está processando a Não, a tem que Justiça acabar, Eleitoral? tem que acabar. Isso vai para a Justiça Eleitoral, que ainda nem foi, ainda vai começar, tem que terminar os processos. Ao terminar os processos, a gente obviamente vai buscar reparação, mas primeiro precisa que se termine. Então, eu fui vítima sim, fui vítima de um processo político, porque é importante saber o seguinte: 15 dias depois que eu aprovei a abertura no plenário da Câmara do processo de impeachment da Dilma, simplesmente entraram com uma ação numa terça-feira de tarde, que foi distribuída por relator ministro Marco Aurélio Mello, pedindo meu afastamento porque eu seria o vice-presidente da República e não poderia assumir porque eu estava denunciado no Supremo. Então, em consequência, eu não poderia assumir. Aí pautaram de terça para quinta de amanhã na sessão do plenário, sem o relator pedir, o Marco Aurélio. Pautaram. Aí havia um pedido de afastamento meu feito pelo ex-procurador-geral da República, que estava 6 meses atrás. Rodrigo Janot, né? Que estava na gaveta. Eu não gosto nem de falar esse nome. É um nome que não dá para falar. Esse, depois eu até falo dele se você quiser. Aí, efetivamente, o Teori Zavascki, como estava com aquele pedido, deu uma liminar me afastando da presidência da Câmara, do mandato de deputado e me impedindo de entrar na Câmara. Essa foi a razão da minha cassação. E o que acontece com isso? Eu não tinha recurso. Foi uma decisão estapafúrdia. Eu entrei com uma ação direta de constitucionalidade através de 3 partidos políticos, foi a ADI 5526, a qual dizia o seguinte: você, para ter uma medida cautelar contra o parlamentar, tem que adotar o mesmo rito que é a prisão em flagrante, que é levar ao plenário da casa para ser deliberado em 24 horas. Se tivesse feito isso, a Câmara não teria permitido naquele momento. Foi o que aconteceu com o Docínio do Amaral. Não, o que aconteceu melhor. Aí o que aconteceu? Sabe quando foi julgada essa ação? 1 ano e meio depois. Sabe por causa de quê? O Aécio foi afastado do Senado naquele momento. Julgaram a ação, deram ganho de causa e submeteram o afastamento do Aécio ao plenário do Senado. Ele retornou. O plenário não cassou, né? Ou seja, provou que o meu afastamento foi feito de forma ilegal. Então, a própria ação que foi vitoriosa e que levou o Aécio ter sido submetido ao plenário do Senado, não, já tinha sido afastado, eu estava preso naquele momento. Quer dizer, eu fui vítima de uma série de situações que não tenho dúvida que foi por causa do impeachment. Os deputados do PT, antes da ação entrar, já diziam que eu ia ser afastado na outra semana. No plenário, é só pegar as notas taquigráficas que vocês vão ver os discursos dos deputados me confrontando, dizendo que era a última semana que eu presidia a Câmara. E estavam certos, eles sabiam o que ia acontecer, né? Eles tinham informação, eles tinham controle de uma parte do processo. Então, é realmente uma situação política que me levou à prisão naquele momento para esse juiz fake, ex-juiz fake, e efetivamente o Supremo considerou que ele atuou de forma fraudulenta no meu processo e que a minha prisão foi ilegal. Eduardo, durante o curso da Lava Jato também, a gente acompanhou, eu acompanhei bastante, eu acho que o Brasil inteiro, quem gosta de política, acompanhou, né? Um dos operadores, o Lúcio Funaro, chegou a dizer que o senhor teria comprado votos de deputados por causa do impeachment e tal. Isso tá no curso da Lava Jato. O que de verdade tem nisso? De zero, né? Aliás, esse é outro. Aliás, esses delatores todos que eram presos, esse é o grande problema. A indústria de delação que o Gilmar estava falando ontem é que as pessoas simplesmente tinham que delatar para sair da cadeia. E eu vi isso no presídio. Quer dizer, fala qualquer bobagem, é isso? Não, é direcionado ao que eles queriam. Okay. Teve cara que saiu do presídio, se você não falar do Eduardo Cunha, você não vai sair.
não vamos aceitar sua delação. Era assim que era feito. Se não falasse, até do Lula aconteceu isso. Se não falasse do Lula, não sai. Isso aconteceu. Isso aconteceu, não há dúvida disso. Isso que precisa ser exposto para a sociedade. Até porque essa história que ele fala, ele cita o parlamentar que votou a favor do impeachment. É verdade. Ele votou a favor do impeachment, esse parlamentar, por acaso. Aliás, ele nem que votou, não, ele não compareceu. Não comparecer significa votar a favor. Votar a favor, né? Então é a história tão absurda que ele falou, e não tem uma prova. É a palavra de delator, porque a lei das delações, que foi feita em 2013, no auge das manifestações, ela estabelece claramente que ninguém pode ser condenado somente pela palavra do delator. Sim, tem que ter prova, né? E o Moro fazia isso, ele condenava todo mundo pela palavra do delator. E o TRF do Paraná confirmava, e depois, quando você ia para o STJ em recurso especial, quem é advogado sabe disso, você só pode contestar matéria de direito, não pode contestar matéria de prova. Tem uma súmula do STJ, a súmula 7, que ela trata exclusivamente que você não pode reviver provas, não pode reavaliar provas no âmbito do STJ. Consequentemente, o STJ, que também era o ministro do Paraná que conduzia, dizia o seguinte: a argumentação que você dizia que você foi condenado com base na palavra do delator, para eu comprovar isso, eu tenho que reviver provas. E isso é vedado pela súmula 7 do STJ. E todo mundo mantinha a condenação. Era esse o absurdo que foi formado. Quando o Moro diz que a condenação foi confirmada em 3 instâncias, é porque o STJ não avalia a prova, que aliás é um defeito do nosso sistema jurídico. Então, como é que você ia comprovar que era só a palavra do delator? Você tinha que pegar o processo inteiro e tinha que verificar que não tinha prova. Isso é uma forma de reavaliar a prova. Então, consequentemente, isso era vedado no STJ. E quando chegava no Supremo, era matéria de natureza constitucional. Tanto que a minha anulação da minha condenação se deu por uma reclamação e não necessariamente pelo recurso do meu processo. Então é importante que a gente aproveite esse momento para que a gente possa reavaliar também o nosso sistema recursal brasileiro do jeito que o Moro fez, que é permitido sim uma organização. Por isso que a prisão em segunda instância não poderia ser mantida, porque a prisão em segunda instância era o fator motivador das delações, porque todo mundo sabia que era um sistema no Paraná, que a segunda instância iria confirmar tudo que o Moro fizesse, era um padrinho com padres. E, consequentemente, você não ia ter como reavaliar a prova. Então, o sujeito delatava o que eles diziam para ele o seguinte: se você não falar o que eu quero, você vai ser condenado em segunda instância, vai cumprir a pena e acabou. E era assim que estava se dando. O Lula foi preso por condenação. O Lula não foi preso em prisão preventiva, não. Ele foi preso por cumprimento da sentença em segunda instância. Eu fui preso preventivamente. São diferenças que têm que ser colocadas. Aqueles que têm conhecimento jurídico sabem o que eu estou falando. Você chegou a ficar preso com o Lula, não? Não, porque ele ficou no local e eu fiquei no outro, né? Não, com ele eu não tive convivência. Ele ficou numa sala lá na carceragem da Polícia Federal. Com quem que você teve convivência lá no cárcere? Várias pessoas, né? Do PT até Zé Dirceu teve um tempo comigo, Vacari, várias pessoas ligadas ao PT e outras pessoas, são várias. Tive convivência ali com várias pessoas. 8h21 para a gente finalizar a entrevista, uma ótima entrevista com o Eduardo Cunha. Qual a lição que você tira disso tudo, Cunha? Do impeachment, da Lava Jato e dos tempos atuais que nós vivemos hoje? Olha, tudo é uma sequência. A polarização política, que se você tiver a oportunidade de ler meu livro, você vai ver que ela já existia desde a primeira eleição direta depois do regime militar, que foi a eleição do Collor, né? Que o PT tomou o lugar do Brizola na contestação da esquerda, o Collor representava a direita, o impeachment levou o Collor a ser substituído pelo PSDB e o Bolsonaro substituiu o PSDB na eleição de 2018. A polarização política, ela vai estar presente, vai cada hora estar mais acentuada. Quer dizer, que lições a gente vai tirar é uma coisa muito difícil, porque isso... A democracia nossa está frágil? Como você avalia a democracia nossa? Eu não acho que a democracia está frágil, não. Pelo contrário, eu acho que a democracia é muito forte. Aliás, eu acho uma bobeira isso que falam que toda hora que Bolsonaro confronta a democracia. Eu quero saber qual é o ato que ele praticou contra a democracia. Qual é o ato que ele fez que não foi de respeito às instituições. Se você não puder criticar, eu também critico. Todo mundo pode criticar o que quiser. Uma coisa é você confrontar. Criticar todo mundo pode. Agora, confrontar para que não seja cumprida a decisão das instituições, eu não vi até hoje o Bolsonaro fazer. Eu acho que o problema maior que nós temos é a própria mídia tomando o lado que toma e não permitindo que tenha um debate equilibrado entre as partes. Essa é uma grande lição que precisa ser tomada da influência da mídia, da grande mídia principalmente, que vem diminuindo com o tempo, com as redes sociais, e é onde Bolsonaro cresceu e é onde a polarização das redes sociais
está gerando intervenções outras que não deveriam estar ocorrendo. Essas intervenções que se dão nas redes sociais nunca se deram na mídia. Isso é importante realçar. Nunca ninguém tentou interferir ou censurar qualquer órgão de mídia, a não ser na época do regime militar. Depois do regime militar, nós temos liberdade total e eu defendo isso. Eu, como presidente da Câmara, fui participar do encontro de presidentes do Congresso do mundo inteiro na ONU, e lá o que eu defendi? Contra a regulação de mídia que o PT prega. O PT que prega a regulação da mídia tradicional. Eu sou contra qualquer regulação. Eu acho que para a má imprensa, a gente precisa de mais imprensa. E as redes sociais, de uma certa forma, acabam sendo mais imprensa. Então a gente tem que dar vazão a isso. É claro que ninguém aqui é favorável a fake news. É claro que ninguém quer a informação incorreta. É claro que temos que combater isso. Mas a lição que fica é que nós estamos num mundo em transformação. Inclusive na transformação da informação. Legal. Eduardo Cunha, obrigado pela sua participação. Estando em Sorocaba, volte mais vezes aqui. Muito obrigado. Cícero, obrigado pela participação, viu? E o evento de hoje, lembrando, Eduardo Cunha autografa o livro Tchau, Querida, no Instituto Histórico e Genealógico de Sorocaba, que fica na rua Rui Barbosa, 84, né? Correto. Obrigado. Na Vila Hortência. Obrigado, Gustavo. Hoje tivemos um pouco de aprendizagem aqui, né? É sempre bom, eu sempre gosto de conversar com pessoas inteligentes, lúcidas, e o Eduardo Cunha é uma dessas pessoas, viu? Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado pela participação. Obrigado, um abraço. 8h25, voltamos já já.